Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, a disciplina de resistência dos materiais, a gente vai continuar fazendo questões referentes ao sistema de forças aplicadas a um ponto material. Na próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre força de atrito, tá certo? Para concluir as questões. Bom, é dado na questão, né, que esse sistema está em equilíbrio. Na verdade, o enunciado é assim: no sistema em equilíbrio esquematizado, o fio BC deve permanecer na horizontal, né, nessa posição indicada. Os fios e a polia são ideais. Aí é dada a massa do bloco 1, né, essa massa é de 3 kg, é dada a aceleração da gravidade e pede, né, o peso do bloco 2 e a tração AB. Inicialmente, gente, a gente sabe que a gente vai trabalhar com o somatório das forças, né? E aqui, como a gente tem massa, a gente tem que transformar em peso. Então, o peso do bloco 1, ele é a multiplicação da massa pela aceleração. Então, o peso de 1 vai ser 30 N, certo? Após isso, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre. Então, vamos lá, né? Aqui no esquadro. Primeiro, em relação ao bloco 1. Pessoal, no bloco 1, a gente tem essa tração, certo? Que tende a puxar o bloco para cima. E aí, essa tração, a gente vai chamar de tração BC, né? Porque vocês concordam que a mesma tração, ela está ocorrendo no mesmo cabo, né? Então, a gente vai chamar de tração BC. E ela está para cima, né? Ó, para cima, né? A tendência de puxar o bloco para cá. Então, vou chamar de tração de BC. Além disso, no bloco 1, né? A gente tem também o P1. Então, se aqui a gente fizer somatório das forças na direção Y, né, visto que não tem nenhuma força atuando no eixo X, igualando a zero, porque a tendência é que permaneça nessa configuração do sistema, então tem que estar em equilíbrio, né, então a gente iguala a zero. E aí a gente faz, para o lado de cima do eixo, né, a gente tem a tração de BC menos P1 que está para baixo do eixo, igual a zero. Então a gente já sabe que T de BC vai ser igual ao peso do bloco 1, certo? E o peso do bloco 1 é dado, ele é 30 kN, então T de BC vale 30 newtons, pessoal, perdão, 30 newtons. Agora vamos para o diagrama de corpo livre do bloco 2. Na verdade, em relação ao bloco 2, o que a gente analisa é o nó B, tá certo? Então vamos lá, vamos desenhar. A gente tem para cá, ó, essa tração, a gente vai chamar ela tração de AB, né? Seria de BA, né? Mas aí aqui dá no mesmo. Então, vou chamar a tração de AB, certo? Tração de AB e de BA seria a mesma coisa. A gente tem um ponto, né? Para baixo aqui no eixo do Y, a gente tem o peso do bloco 2, que é o que deseja saber. E para o X, a gente vai ter essa mesma tração de BC que a gente viu no bloquinho anterior, né? Então, aqui tem de BC. Aí, gente, se a gente imaginar agora o nosso eixo cartesiano passando por aqui, ó, então vou imaginar que aqui está o nosso Y, eita, não riscou. Pra cá tá o nosso Y, né? Muito mal desenhado, mas tá bom. E pra cá estaria o X. Isso ficou péssimo. Então, ó, em relação a X, né? Então, o somatório das forças em X primeiro igual a zero. A gente ia ter, ó, uma componente dessa tração de AB, certo? Aqui na direção X, então T de AB na direção X. E para o outro lado, a gente teria a tração de BC para o lado positivo, né? Então, T de BC igual a T de AB na direção X, certo? Só que T de BC já é conhecido, né? Então, T de AB na direção X é igual a T de BC, que a gente viu que era 30 newtons, certo? Descobrimos tração de AB? Ainda não, né? Porque aqui a gente tá com ela na direção X. Daqui a pouco a gente vai resolver esse problema. Aqui a gente tem somatório das forças em Y igual a zero. Em Y a gente vai ter o componente vertical da tração AB, né? Então, T, AB na direção Y, para cima, portanto, positivo, e o peso do bloco 2, igual a zero. Como é desejado saber o peso do bloco 2, nessa equação eu vou deixar ele isolado. T2 igual a T de AB na direção Y. Aí, gente, o que é que nós vamos ter, né? A gente vai ter que decompor essas trações. A gente tem que
daqui, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, né? E aqui, ó, essa componente aqui é o cateto, nesse caso, oposto ao ângulo, né? Então, quando o cateto é oposto ao ângulo, a gente tem o seno do ângulo, do caso, 30 graus. E quem é o seno do ângulo? O cateto oposto, no caso TAB, na direção X, dividido pela hipotenusa, que vai ser a própria TBAB. A gente faz meios por extremos, e aí a gente consegue tirar aqui T de AB na direção X é igual ao seno de 30 graus, multiplicado por T de AB. A mesma coisa a gente vai fazer com a projeção vertical dessa tração, né? A projeção vertical, ela é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, portanto, é o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 é cateto adjacente, T de AB agora na direção Y, sobre hipotenusa, que é T de AB. E aqui, novamente, a gente faz meios por extremos, T de ABY multiplicado por 1, T de AB na direção Y, e cosseno de 30 multiplicado por T de AB. E aí, daqui a gente pode fazer as substituições, né? Primeiro, substituindo nessa aqui, eu vou chamar de 1 e 2, né? E 2. Então, substituindo em 1, o que a gente tem? T de AB na direção X, né? É igual a 30 newtons. Mas quem é T de AB na direção X? Seno de 30 graus multiplicado por T de AB, igual a 30 newtons. Interessante aqui, pessoal, é vocês perceberem que muita gente errou isso na atividade, né? Se o seno de 30 ele está multiplicando o T de AB, quando ele passar para o outro lado da equação, ele vai dividir o seno, o 30, certo? E aqui a gente já pode desenvolver, né? Na minha calculadora. 30 dividido pelo seno de 30 graus dá 60 newtons, né? E aqui, substituindo agora em 2, o que é que a gente vai ter, né? Em 2 a gente tem que o peso do bloco 2 é igual a T de AB na direção Y. Portanto, ó, P2 vai ser igual a T de ABY é cosseno de 30 multiplicado por T de AB. E aí, como a gente já determinou que tração de A para B era 60, a gente vai colocar cosseno de 30 graus multiplicado por 60. Então, vamos lá. Vezes cosseno de 30 graus. Dá 51,96 newtons. E só isso a questão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.